E foi assim que eu descompliquei os meus relacionamentos. Gente, por muito tempo eu achei que eu estava ouvindo, mas na verdade eu só escutava o que eu queria ouvir. Só o necessário para eu responder e não para eu compreender. Muitas vezes nós ficamos tão focados em fazer, em resolver, em dar conta, na responsabilidade, que a gente se esquece do essencial, que é o quê? Que é o escutar o outro. Quer aprender como desenvolver essa habilidade tão preciosa? Então já se inscreve aqui no meu canal agora, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, porque todas as semanas eu tenho um novo vídeo para você. Diariamente nós temos orações aqui no canal para que você esteja mais perto de Jesus Cristo, de Deus nessa tua caminhada de fé. E agora, vamos juntos descobrir como praticar uma escuta ativa? A primeira característica da escuta ativa é praticar aquilo que as redes sociais têm roubado muito da nossa vida, que é a atenção plena. Escutar de verdade. Para você escutar o outro, isso exige estar presente no momento. Nada de olhar no celular, nada de checar um e-mail, nada de estar com 1000 pensamentos, 1000 gavetinhas abertas enquanto o outro está falando. Sabe aquele velho e bom olho no olho? Demonstrar interesse pelo que o outro fala. Às vezes, parar tudo, interromper, para que com o teu gesto, com o teu olhar, com a tua atenção, com o concordar com a cabeça, você demonstre que aquela ideia, às vezes até direção, ela está sendo compreendida. Sabe, Tiago, a palavra de Deus diz em Tiago 1,19 assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu tenho uma experiência muito interessante com a Carol na pré-adolescência. Ela só recebeu o celular aos 12 anos, só foi ter rede social aos 16 anos, do qual eu não me arrependo em nada. Ela não é analfabeta digital, tá tudo certo, tem 20 anos e tudo funcionou. Mas aos 12 anos, quando ela ganhou o celular, é claro que era um brinquedo novo, que a gente sabe que não é brinquedo, mas para ela ainda era um brinquedo novo. E eu várias vezes abordava ela e falava: Carol, quando eu falar com você, filha, você olha nos meus olhos, porque a mamãe tá falando com você. Um dia ela levantou os olhos lindos, azuis dela, olhou para mim e ela falou: mãe, mas você não olha nos meus olhos quando eu estou falando com você. Ai, quer dizer, às vezes sem perceber, você está trabalhando, que o celular é instrumento de trabalho, e teu filho fala, o outro fala. Imagina a minha casa, tanto de mãe que eu não ouço no dia, e eu adoro, quando baixa a frequência de mães, eu tenho a síndrome do ninho vazio, né? Eu falo, tem alguma coisa que não está certa, é mãe, 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 o dia inteiro é uma delícia, aquela sinfonia de mães, mas você vai respondendo sem tanta demanda que você às vezes não olha. E daquele dia em diante, eu pratico isso. Outro dia mesmo, o Noah, que é o meu filho número 3, o Noah estava um pouco mais assim, querendo ser ouvido, porque a conversa de 6 pessoas também, até que cada um dê a sua opinião. E eu olhei no fundo dos olhos dele e falei: filho, eu já te ouvi. Eu vou terminar de ouvir o que o David está falando e você vai trazer a sua ideia. Você sente imediatamente que a criança se sente acolhida, se sente com espaço. E assim também, muito dos conflitos, quando nós estamos num relacionamento, no casamento, na amizade, no trabalho, eles se dissipam quando o outro sentiu que foi ouvido na sua
colocação. Outra característica, a segunda característica da escuta ativa. Eu vou dar algumas características hoje aqui nessa nossa conversa. É você, além desse interesse, você fazer perguntas retóricas, que é a famosa expressão americana, que é o do feedback. O feedback, essa expressão, ela traduzida no literal, é o alimentar de volta. E eu gosto muito dessa palavra porque é uma palavra gringa, mas que ela expressa exatamente o retroalimentar a atenção. Então, quando você faz a pergunta retórica, você entendeu o que eu estou te dizendo? Você pode falar agora? Olha, eu estou te ouvindo. Você entendeu que eu estou te ouvindo? Ou muitas vezes tem pessoas que repetem a mesma coisa numa ansiedade. Porque você fez isso, você fez isso. Quando você entra nesse ciclo que a pessoa está tão ansiosa de te mostrar, às vezes, um ponto cego teu, e você simplesmente coloca essa colocação: eu te ouvi. Você não precisa mais repetir. Eu já ouvi o que você colocou e eu vou me autoavaliar para que eu seja melhor nisso. Você traz um lugar de segurança. Ao invés de, muitas vezes, o instinto natural é que a gente fique se justificando, e o outro se irritando, o que nasce disso? Um conflito. Os conflitos são inevitáveis nos relacionamentos. Não existe relacionamento sem conflito. E nem é isso que a gente quer atingir, porque isso faz parte do dia a dia. Mas que eles sejam os mais produtivos possíveis, os mais respeitosos. E a escuta traz esse elemento de respeito e de encontro dentro da diversidade dos pensamentos. Provérbios 15, 23 diz assim: o que você ouviu me faz mais forte, mas o que você diz também pode edificar o outro. Terceira característica da escuta ativa é você praticar a empatia. Para com esse negócio, gente, que desagradável. Não, mas eu já sei o que você vai falar. Será mesmo que você sabe? Você está deduzindo o que o outro vai falar. Se coloca no lugar do outro. Percebe também que muitas vezes aquela pessoa ela só está querendo desabafar. E você é uma pessoa de confiança. Às vezes ela sofreu uma injustiça, ela sofreu uma calúnia, ou ela está sendo vítima da inveja de alguém e isso está doendo muito. E ela só quer falar, ela não quer ser corrigida, ela não quer ela não quer liçãozinha de moral, ela só quer ser ouvida. E só de colocar aquele peso para fora. E alguém que, de forma empática, também entenda, poxa, a postura nessa situação do outro, ou essa situação, ela é ruim, eu entendo que você está triste. Essa empatia já vai tirar uma tonelada do ombro do outro que está carregando aquele peso sozinho ou aquela dor. Romanos 12, 15, a palavra de Deus diz assim: alegrem-se com os que se alegram, mas também chorem com os que choram. Às vezes, não tem muito o que dizer para o outro, mas ouvir a dor do outro e saber chorar com quem chora também é uma maneira de escutar. É um caminho muito curto de você ser um ombro amigo na hora da dor. A quarta característica da escuta ativa é você não julgar aquele sentimento que está sendo expressado. Então, às vezes, você julga de maneira precipitada e responde no automático. E o nosso automático quase sempre nos engana demais. Então, quando você vai atropelando, quando já você vai julgando, não, mas você passou por isso porque você é isso, você está vivendo isso porque, claro, que a autorresponsabilidade é a maior consciência libertadora que a gente pode desenvolver. Quando a gente não responsabiliza o outro, mas a gente olha para si e fala, qual que é a minha responsabilidade? Que afinal de contas, a única pessoa que a gente pode mudar é a si própria. Nós não podemos mudar os outros, mas o teu exemplo, ele confronta a sujeira ou
a omissão ou a incapacidade do outro e você pode se tornar referência dentro desse comportamento. Agora, o julgamento, o que ele acrescenta? Nada, muito pouco. O julgamento pode levar a uma consciência, mas é uma consciência com tanta dor que talvez ela não agregue aquilo que nós gostaríamos de produzir no outro, que não é dor, é crescimento. Mateus 7:1, Jesus Cristo, de maneira tão sábia, ele nos ensina esse lindo mandamento que eu quero dividir com você. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma medida que você julgar, você também vai ser julgado. Não cabe a nós julgar ninguém. Nós podemos ter as nossas constatações, nós podemos formar nossa opinião, mas o julgamento, você não abre para o outro a possibilidade de redenção. Isso não é cristianismo. Todo mundo vai ter sempre, até a volta de Jesus Cristo, a possibilidade de se redimir dos seus erros, dos seus pecados, dos seus piores defeitos. E é nisso que nós acreditamos. Portanto, é isso que nós precisamos praticar. A quinta característica da escuta ativa é... Gente, isso é incrível. Eu amo. Aliás, tem um livro antigo, eu nem sei se ele ainda é publicado, que diz O Corpo Fala. É uma ótima leitura, eu recomendo para você. Olha a linguagem corporal das pessoas. Você sabia que mais de 90% da comunicação ela é corporal? Então, às vezes, a pessoa está falando com você e você está assim, né? Braço cruzado, cabeça baixa, marrento. O que você está falando para o outro? Ou então você está batendo a perna e o outro está falando, ou então você está com a mão na cintura. O que você está falando? Você está falando, não importa o que você disser, eu já estou com a minha opinião formada com relação a você. Eu não estou nem aí para o que você está falando. E essa postura, sem perceber, que muitas vezes pode ser um baita ponto positivo para você, saber abrir os ombros, saber se portar, saber se colocar, nessa hora da escuta, pode ser um desastre, só na tua postura corporal. Você quer ver a pior coisa que pode acontecer na escuta ativa? É aquele ar irônico, aquela risadinha de canto. Gente, isso acaba com uma conversa. Quando você está tentando expressar algo e o outro está recebendo isso com ironia. Vamos tirar a ironia. Nesse tom de realmente mostrar, estamos no mesmo barco, queremos construir junto, você constrói um ambiente, ao invés de inimizade, de amizade, de colaboração, de companheirismo. E eu quero concluir essa nossa conversa trazendo para você esse texto que é a palavra de Deus que me edifica muito, de Mateus 5,16, onde a palavra de Deus diz assim: cuidado para que a vossa luz não se ponha diante dos homens de maneira a fazê-lo olhar para o que você quer mostrar. Então, que a tua luz, ela brilhe diante dos homens. Que a conversa, ela gere luz, ela gere clareza, ela produza entendimento, ela produza conhecimento, não só conhecimento acadêmico, mas que cada vez nós possamos conhecer mais o outro. Quanto mais conhecemos, mais confiamos. Isso vale para Deus, isso vale na nossa relação de trabalho, isso vale na tua relação com o teu filho adolescente, aquele filho que às vezes está afastado da igreja. Por quê? Quando você conhece, você sabe em que campo você está minando. Às vezes você está pisando num campo minado, achando que você está pisando num outro campo. Agora, quando a pessoa está falando, ela está mapeando para você como é que estão os sentimentos dela. E aí sim, através das palavras, você vai saber aonde você pode pisar, que não seja numa bomba que vai detonar essa construção de pontes tão fortes que a comunicação, através da escuta ativa,
estabelece e gera um fim tão proveitoso. Então que o Senhor te dê graça, que você possa pedir ao Senhor. Às vezes não ouvimos, porque como a palavra diz, estamos com comichão nos ouvidos. Às vezes o teu ouvido está cheio de tantas ideias pré-conceituosas, pré-concebidas, que você não está conseguindo escutar o outro através do amor, através da empatia, através da atenção, através de tudo aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Que Deus te abençoe. Eu oro que os teus relacionamentos possam ser abençoados através dessa grande ferramenta que é o poder ouvir e ser tardio para falar e ainda mais para se irar. Que Deus te abençoe. Eu, Bispa Fernanda Hernandes, sempre aqui na programação da Rede Gospel. Se esse conteúdo te abençoou, eu peço que você deixe o seu comentário, deixe o seu amém. O amém é concordar e compartilhe com alguém esse vídeo para que abençoe outras pessoas. Para você que quiser rever esse vídeo na rádio, na televisão, você pode se inscrever no meu canal, Fernanda Hernandes Oficial. Deus te abençoe e até a próxima Melhor Notícia.